Muito boa noite a todos! Que bom ter vocês aqui para mais um episódio do DCI, Descomplicando o Câncer Infantil. Esse é um programa idealizado para os profissionais de saúde da rede básica, médicos generalistas, os pediatras que estão nas emergências, nos consultórios particulares. E especialmente hoje teremos um convidado especial, que é nada mais, nada menos do que o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Ele vai estar aqui conosco num episódio bem bacana para a gente falar um pouco sobre o ensino da oncologia pediátrica e por que é tão importante a gente reconhecer esses sinais de alerta do câncer infantil. Esse programa, o Descomplicando o Câncer Infantil, foi idealizado para desmistificar o câncer infantil e propor, assim, uma melhor chance para essas crianças de reconhecimento precoce e aumento das chances de cura. Eu sou a doutora Lu Nunes, oncologista pediátrica e ensino médicos a reconhecer os sinais de alerta do câncer infantil. E hoje eu estou, assim, super feliz por ter o Dr. Nevi aqui conosco. Ele tá por aqui já, tô vendo ele. Conosco. Vê se foi, Dr. Nevi. Olha ele aí, que bom, tão feliz por ter você aqui. Obrigado, Luciana, pelo convite. Eu que estou feliz de estar participando dessa atividade que você vem desenvolvendo já há algum tempo. Nós já vimos conversando também sobre isso e a tua motivação pessoal nesse tema que para nós, oncologistas pediátricos, é caríssimo. É um tema dos mais importantes dentro das estratégias que a gente tem para tentar avançar no tratamento das nossas crianças e adolescentes com câncer, e ver uma pessoa, uma colega que está tão motivada com esse tema é inspirador. Acho que não só para mim, mas para todos nós oncologistas. Eu acho que essa voz tem que ser multiplicada. Eu acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante hoje aqui sobre esse assunto, que é um assunto central dentro da oncologia pediátrica, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Na verdade, esse projeto meu, né, é um projeto de 2025, mas foi muito inspirado em conversas nossas do ano passado, né? A gente teve em alguns momentos juntos e eu me lembro da gente em uma conversa, eu, você, o Dr. Sidney Eppelman, conversando justamente por que a gente fala em diagnóstico precoce há tanto tempo e a gente ainda continua recebendo pacientes com tanto atraso. A gente, em pleno 2025, a gente ainda recebe pacientes com tanto atraso diagnóstico. E a gente ficou, né, pensando muito o que tem, né, o que a gente precisa fazer de diferente para poder a gente tocar aí o coração desses pediatras, desses médicos que estão lá na ponta, né? E uma das coisas assim que eu fiquei pensando muito eu acho que a gente também teve aquela conversa no Congresso de Pediatria ano passado, quando a gente fez aquela mesa. Será que a gente está se comunicando bem com esses pediatras, né? O que está faltando? Porque a voz da gente é sempre essa, né? Sempre os oncopediatras estão com essa bandeira, né, do diagnóstico precoce. Agora a gente fala muito da questão do diagnóstico oportuno, né? Mas o que a gente ainda está faltando para a gente fazer esse diagnóstico, né? Qual que é a sua visão, assim, como você como presidente da SOBOP, que teve tantos contatos aí em 2 mandatos, né? E rodou aí muito o país, com muitos eventos e muita questão, assim, até política. O que você pensa sobre isso, Nevi?
Luciano, eu acho que isso é um grande desafio que a gente tem pela frente. E eu acho que chegou o momento da gente talvez fazer uma virada de página em relação a isso. Porque há 40 anos, né, eu acho que os baluartes da oncologia pediátrica, eles estão lutando, e a gente teve professores, você teve excelentes professores também, como o Dr. Vicente, e a gente sabe que para nós, oncologistas, que temos formações dentro desses grandes centros especializados no tratamento da criança, às vezes com uma frase, que às vezes contém um verbo e substantivos e adjetivos, a gente consegue fazer o diagnóstico praticamente numa única frase da mãe, né? Isso é impressionante, porque você entende que, de fato, a formação ela é extremamente necessária para que a gente possa fazer o diagnóstico. Muitas das vezes, às vezes, apenas com a fala da mãe, a gente já tem um poder assertivo muito grande. Mas, infelizmente, a gente não está na ponta, e a ponta é a assistência primária, né? O foco é a assistência primária, porque o especialista, ele não vai... O especialista, ele tem que estar no centro terciário, quaternário, que é onde essa criança deve chegar rapidamente. O nosso grande gargalo e as histórias que a gente tem vivido na nossa história como oncologista pediátrico, a gente não vai falar aqui a nossa idade, mas a gente já tem mais, talvez, de 2 décadas trabalhando com isso, e é aquela sensação de escutar sempre histórias que, do ponto de vista oncológico, essencialmente do oncologista, são inaceitáveis. São aquelas histórias de que a mãe foi de médico em médico, assistência primária, às vezes faltando o trabalho, né? Muda muito a vida social dessa mãe, é filho, ela tem uma angústia gigantesca, porque ela sabe que o filho dela não está bem, e lá na ponta, a gente não tem um profissional que possa pelo menos ter em mente a possibilidade de que aquele sintoma pode ser câncer, né? Que essa é uma das grandes questões também, que se imagina que câncer, de fato, câncer é uma doença rara na infância. Isso é fato. Mas a gente tem que pensar em diagnóstico diferencial. Acho que um ponto crucial é nunca o colega da assistência primária minimizar o sintoma. Principalmente quando é um sintoma que é recorrente, que é progressivo, que está fazendo essa família ir mais de 1, 2, 3 vezes no serviço de assistência de emergência, porque a gente também tem uma falha grande, infelizmente, no nosso sistema de assistência primária, que é a dificuldade de, às vezes, essa criança ser acompanhada pelo mesmo profissional, pelo mesmo pediatra, né? Isso também é uma coisa que acho que faria muita diferença, porque quando a criança tem um pediatra de referência, ele também conhece a criança, assim como a mãe. E ele também já conhece a família, então ele sabe o que está mais aqui processando não está muito certinho. Eu conheço bem esse meu paciente. Então, às vezes, essas idas também aos serviços de assistência de emergência, que às vezes onde as mães conseguem ter acesso mais fácil, porque é depois do trabalho, chega lá, vão, etc. E aí tem aquele pronto-socorro gigante, cheio de paciente. O médico não tem a paciência, às vezes, para tirar uma história adequada. Então, eu acho que esse problema é um problema multifatorial, que passa objetivamente pela formação médica. Eu acho que isso é uma questão crucial. A gente tem que... Isso já se fala há muitos anos, e em relação à questão da gente ter na graduação do curso de medicina, e eu acho que não só nos cursos de medicina, porque assistência primária tem muitas vezes, tem alguns exemplos que eu poderia contar para vocês, que foi a enfermeira quem alertou a mãe que, olha, peraí, não, vou conversar de novo com o médico sobre isso. Então, não é só atingir o profissional médico, mas esses profissionais de assistência primária de um modo geral. E hoje a gente também sabe que no Brasil existe um forte programa de médicos de família, e a gente tem que também chegar no médico da família. Esse médico da família também pode fazer muita diferença nesse processo. Sim. Apesar de ele não ser pediatra, né, que muitas equipes da família faltam pediatra, mas esse é um médico também que a gente tem que chegar. Esses profissionais que compõem a assistência
que vai lá na casa do paciente. Acho que esses profissionais a gente também tem que chegar até eles. Óbvio que a forma, a metodologia para a gente também atingir esses profissionais, ela tem que se modernizar, ela tem que se atualizar, porque é nesse ponto que a gente também vem conversando de que a aula teórica ela é importante. A gente não está desconsiderando e nem dizendo que ela não é importante. Ela tem o seu papel. Mas talvez um modelo baseado exclusivamente só nessa metodologia talvez não seja o ideal. Talvez a gente precise reformular essa forma de ensinar, formar, deixar essa forma um pouco mais dinâmica e participativa. Eu acho que você falou algumas coisas importantes. Eu vou voltar um pouquinho e para a gente poder chegar nessa questão do ensino. Então, eu acho que assim, o pediatra, mas como você falou também, o médico da família, os profissionais de saúde da rede básica, e inclusive aqueles que fazem atenção domiciliar, são fundamentais porque são eles quem veem primeiro o paciente. Então, eles são a peça-chave para poder fazer essa mudança de chave, como você falou, né? Para que a gente possa diminuir esse tempo entre o início dos sintomas e a chegada a um centro de referência. Porque é preciso mesmo valorizar aquela queixa dos pais, né? E eu acho que nós que estamos aqui na oncologia, a gente aprende muito rápido e às vezes às custas de muito sofrimento também, que é importante valorizar esse olhar dos pais, né? Porque eu até estava comentando um caso de um paciente que a mãe dizia para mim, olha, tem alguma coisa errada com meu filho. E eu olhava para a criança, examinava a criança, botei a criança de cabeça para baixo e eu não conseguia entender o que ela estava falando. Mas em poucas horas, essa criança evoluiu de uma forma assim, desfavorável muito rápido, né? E foi valorizado, né? Essa criança acabou recebendo antibiótico e tudo, mas eu acho que por conta dessa vivência nossa de uma doença tão grave, a gente aprende muito rápido a valorizar essas queixas dos pais. E talvez porque os pediatras ou quem está lá na ponta veja muita doença, né, que é corriqueira e que, na maioria das vezes, são autolimitadas, né, doenças virais e de evolução benigna, eles não consigam fazer essa correlação, né, desse olhar e às vezes fica como se fosse uma preocupação excessiva dos pais. E quando, na verdade, talvez tenha algo a mais ali. Então, essa valorização da queixa do pai, eu acho que é muito importante, que você colocou. Envolver os profissionais todos, né? Que não é só o médico. É muito importante também para que a gente tenha esse olhar. Às vezes, eu falo muito assim da enfermeira, porque a gente comentou na live da semana passada, fiz uma live com uma enfermeira. Ao contrário do médico, às vezes a enfermeira passa muito mais tempo ao lado do paciente, né? Principalmente os pacientes que estão internados. Quem dá assistência por maior tempo é a enfermagem. Então, ela consegue, às vezes, ver nuances de diferenças de piora clínica muito mais rápido do que o médico, que vê ele muito, muito pontualmente. Né? Então, esse olhar, quando você fala do pediatra que acompanha esse paciente por muito tempo, ele conhece seu paciente. Então, ver uma piora, um olhar diferente, um comportamento diferente, faz, né, com que realmente ligue aí o alerta para esse diagnóstico. E aí vem a questão da formação do médico, né? O quanto que a gente realmente... Como que você vê, Nevi, essa questão... Como é que o câncer infantil ocupa hoje na formação básica do médico? Qual é o espaço que a oncologia tem nessa formação? Luciana, excelente pergunta. Recentemente, inclusive, você comentou
Da minha experiência nesse momento como presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a gente ter diversos fóruns junto com as autoridades dentro do Ministério da Saúde. E recentemente agora, no dia 23 de abril, a gente participou de um evento dentro do Ministério da Saúde, que foi coordenado pelo Mozart, que é o secretário nacional da Atenção Especializada à Saúde, e com foco especificamente em oncologia. E eu posso te falar que nesse fórum, nessa reunião, a gente teve uma preocupação que não foi uma preocupação que foi elencada só pela oncologia pediátrica, mas foi sustentada por todas as outras sociedades, porque ali a gente tinha a sociedade de oncologia clínica, tinha a sociedade de cirurgia oncológica, de radioterapia, tinha representante de médicos da família, e a fala foi muito convergente do vazio educacional que existe em torno da oncologia de um modo geral no país. Infelizmente, essa não é uma lacuna só da oncologia pediátrica, mas da oncologia como um todo. A gente sabe que não existe em muitos cursos de graduação, nem de medicina, nem de equipes multiprofissionais de saúde, uma disciplina de oncologia. Nós, médicos, quando a gente está aprendendo, a gente estudou muitas vezes, e eu acho que também os profissionais multiprofissionais, mas acho que isso é muito marcante. Eu vou falar da medicina, porque é o meio onde a gente se formou, onde a gente vive, de que a gente só consegue fazer diagnóstico daquilo que a gente conhece. Essa frase é muito repetida, né? Inúmeras vezes, quando a gente está aprendendo, os professores incentivam a gente a tentar aproveitar o máximo possível de cada estágio que a gente está vivendo em medicina. Por quê? Porque é ali que eu vou ter contato com a possibilidade de eu reconhecer que um determinado sinal e sintoma pode ser uma determinada doença. E eu acho que um outro exercício que é fundamental para qualquer médico é o exercício do diagnóstico diferencial. Porque a gente vê também muito isso na prática diária de muitos colegas. Eu trabalhei como pediatra geral durante muitos anos, mesmo sendo oncologista, e às vezes redução de um sinal e sintoma a doenças que são realmente muito mais incidentes e prevalentes na faixa etária pediátrica. E quando aquilo, eu me lembro uma vez numa passagem de plantão que uma colega me passou uma criança, e mais uma vez, em duas frases ela disse: olha, eu acho que isso não é nada, isso não é nada. Pela frase que ela me falou, eu falei: essa criança tem um diagnóstico de neuroblastoma. Então, eu acho que é importante que a gente tenha essa bandeira principal de introduzir de forma oficial o estudo da oncologia dentro da graduação médica de especialidades multiprofissionais de saúde. Então, nessa reunião, isso foi uma fala que foi muito considerada do ponto de vista de estratégia do Ministério. Então, eles ficaram muito abertos a isso. É óbvio que isso não é uma competência do Ministério da Saúde. Então, muitas vezes a gente quer resolver as coisas facilmente, quer levar aquela... Parece que aquilo é tão óbvio, mas é uma pauta que envolve, sobretudo, o Ministério da Educação. Né? Então, o que eu posso te falar é que, de alguma forma, pela primeira vez também, dentro de todas essas experiências que a gente tem participado nesses últimos 4 anos, dentro de todas essas reuniões que a gente tem tido com o governo, a gente sentiu, assim, essa reunião a gente saiu de lá com uma impressão muito positiva, de que, de fato, são frentes de trabalho. Então, você pode imaginar que numa reunião como essa, as inúmeras pautas que surgiram. Mas ter surgido a pauta da educação, da formação médica, como um fator essencial para que a gente possa diminuir esse ato, né, entre o início de sintoma e o reconhecimento da doença, porque a gente sabe que, por exemplo, para a oncologia pediátrica, óbvio, guardadas as diferenças regionais que a gente tem, é rápido essa criança, às vezes, chegar no oncologista pediátrico. O problema não está de referenciar essa paciente para um centro oncológico. Óbvio que a gente sabe que regionalmente possam ter alguns fluxos que são mais complexos, mas eu acho que o maior problema não é esse. O maior problema é o não reconhecimento
do diagnóstico na ponta e essa criança ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, óbvio, também dependendo do tipo de tumor que a criança tem, porque tem tumores que evoluem muito rápido. Só que essa evolução rápida também, ela poderia ter sido reconhecida num tempo mais hábil. Enfim, a gente não vai fugir da necessidade de que o médico tenha uma formação que seja suficiente para ele pensar que pode ser câncer. Não necessariamente que é, mas ele já pensar que pode ser é fundamental. É importante que os médicos sejam educados a entender fazer diagnósticos diferenciais. E o desafio no diagnóstico do câncer pediátrico é exatamente uma fala que você teve há pouco tempo, também agora na nossa live, que você colocou os sinais e sintomas do câncer. Isso também é uma máxima, né? Quando a gente vai dar aula sobre sinais e sintomas precoces do câncer infantil, eles são muito inespecíficos e muito comuns a outras doenças. Mas sempre tem aquele detalhe que é uma pergunta que você pode fazer. Agora, essa pergunta direcionada para eu poder diferenciar talvez uma dor de crescimento de uma dor óssea que pode estar sendo envolvida numa doença como uma leucemia, por exemplo, eu preciso entender que dor óssea nem sempre é dor óssea de crescimento, é dor de crescimento. Pode ser. E o que diferencia essa dor óssea do crescimento para uma dor que pode ser uma suspeita de câncer, porque pode ser um câncer? Então falta, eu acho que esse gatilho para a gente poder melhorar. Eu me preocupo só uma questão. Realmente, eu entrevistando alguns pediatras e médicos generalistas, eles falaram muito dessa questão do ensino da oncologia como um todo. E a oncologia como um todo é ainda mais gritante, tendo em vista que é uma doença que tem aumentado em sua incidência, né? Oncologia adulto, que a gente fala, e pelo volume que se é de pacientes oncológicos adultos, né? A gente tem um volume muito menor, a gente estima aí em torno de 8.000 casos novos por ano da oncopediatria, comparado ao número gigantesco aí do adulto. Mas, por outro lado, muitas das doenças pediátricas têm uma peculiaridade que a biologia do câncer infantil é diferente da do adulto. Ele tende a ter um crescimento mais rápido e, muitas vezes, por isso, ele tende a ter uma resposta melhor ao tratamento. Então, se eu conseguir fazer com que as pessoas entendam que, embora seja um número pequeno, mas que faz diferença em vários sentidos, porque esse número é pequeno, mas se evoluir rápido, ele vai chegar muito mais grave para você. Então, ele vai ter um custo muito maior em termos de gestão de saúde, um custo muito maior para o sistema se eu reconhecer ele posteriormente. Ele vai ter um custo muito maior, não só em termos de dinheiro financeiro mesmo, mas um custo maior em termos de sofrimento para aquela família, com um risco maior para essa criança morrer. E é uma criança que, se eu conseguir fazer com que ela fique bem, ela vai ser um cidadão produtivo depois. Porque é diferente de você pegar uma senhorinha de 70 anos e você tratar um câncer, e você pegar uma criança que você vai tornar aquele um cidadão produtivo em segundo momento. Então, por vários motivos, a oncologia pediátrica merece um espaço especial dentro do ensino em si, né? Mas eu vejo que, por conta de um número muito pequeno, uma epidemiologia pequena, ele é rechaçado para o escanteio, e isso aí é que impacta, eu acho, ainda mais que a gente realmente faça uma mudança de chave aí em termos... E a gente precisa, porque a gente viu o relatório do Instituto Desiderata esse ano, né? Os números da oncologia pediátrica ainda são muito diferentes dos países desenvolvidos, né? Os países de alto índice de desenvolvimento, você vê ali chances de cura de 80% ou até maiores do que isso. E a gente não consegue chegar nessas chances de cura muito por conta disso. A gente tem um problema também com regulação, né? Isso é fato. Mas também existe essa falta de empatia
ou não sei se talvez empatia, mas o não saber o que fazer ou como fazer chegar, né? Eu acho que isso que faz muita diferença, não, Levi? Eu concordo plenamente contigo, Luciana. Eu acho que quando a gente está discutindo nesses fóruns, né, foi até uma fala minha, porque, bem, o universo da oncologia para adultos, ele é gigante porque o câncer é uma doença muito mais incidente na faixa do adulto, a gente sabe disso. E às vezes, de fato, você ter uma representatividade em termos de número menor, isso de fato te torna menor dentro dessa discussão. Mas a gente tem que se fazer grande nessa discussão. E quando chegou a vez da oncologia pediátrica falar, eu, como um oncologista pediátrico que tenho essa experiência já de estar trabalhando com isso, disso ser vocacional, inclusive falei, olha, ser um médico vocacionado nessa sala é um oncologista pediátrico, representando toda a nossa classe, porque a gente faz isso por vocação. O oncologista pediátrico quer atingir o melhor resultado para o seu paciente, independente de qualquer coisa. Então a gente é muito aguerrido, a gente está nessa luta, que é uma luta diária e que a gente quer melhorar. Então, eu tornei grande esse assunto nessa reunião também. Porque eu acho que essa é uma bandeira, não tem dúvida, Luciana. A gente tem que se fazer grande, até às vezes, dentro dos próprios hospitais onde a gente trabalha, Sim. né? Porque, mesmo às vezes, você vai concordar comigo que dependendo, a gente tem alguns perfis, né? Então, a gente tem aquele perfil que é um centro único de oncologia pediátrica, em que tudo gira em torno da oncologia. Mas a gente também tem situações em que a gente está inserido dentro de hospitais que são gerais. Pode ser um hospital de oncologia exclusivo, geral, onde tem uma área de oncologia pediátrica. Pode ser um hospital geral de múltiplas especialidades, entrando lá também, que pode ser exclusivo de pediatria, mas que a gente tem outras especialidades. E tem, eventualmente, mais raro, um hospital geral, onde você tem oncologia clínica e pediátrica ali. Mas você entende que são universos bem Sim. diferentes. Eu não tenho a menor dúvida que dentro de um centro, às vezes, onde você tem oncologia pediátrica exclusivamente, eu acho que a gente vai ter as coisas funcionando de uma forma melhor. Mas o que é importante é que a gente tente dar essa oportunidade, porque muitos locais do Brasil inteiro a gente não vai ter essa realidade. De fato, talvez fosse uma realidade desejável, mas a gente tem que pensar nessas diferenças. E a gente tem que melhorar exatamente nesses locais. A gente tem que fazer a oncologia pediátrica ser vista também nesses locais com a importância que ela tem, sem desmerecer qualquer outra especialidade. Todas as especialidades são importantes, todas as especialidades têm os seus grandes desafios. Ixi, ficou mudo aqui para mim. Aí. Eu acho que a gente, como oncologista, tem um desafio muito grande, porque você também traz uma fala que eu acho que é fundamental a gente falar. E você iniciou a live falando um pouco sobre isso. Câncer, apesar de raro, é a principal causa de óbito por doença no país. Crianças de 1 a 19 anos. Então, é um problema de saúde pública. E se torna um Sim. problema ainda maior ainda, exponencialmente maior, na minha opinião, quando a gente entende que mais ou menos por volta do final da década de 90, início da década de 2000, quando a gente estava começando nossa formação em oncologia, e a gente começou a estudar oncologia, a gente já via curvas de sobrevida, quando a gente considerava todos os tumores pediátricos juntos, de 80%. A gente não está falando que essa curva chegou em 80% hoje. Essa curva de 80% já é uma curva de mais ou menos 25 anos atrás. E essa curva, eu gosto muito de falar isso também, quando eu vou defender a história de que a educação e a formação do médico é importante nesses fóruns, porque muitas vezes a gente está preocupado com a incorporação de novas tecnologias, seja para diagnóstico, seja para tratamento, e que são tecnologias caras, a gente sabe que isso de fato tem um custo e que isso pode fazer uma diferença, sim, de fato, em um grupo de pacientes que a gente sabe que a gente tem que melhorar a chance de cura.
Mas a gente tem que lembrar que lá atrás, com reconhecimento precoce, acesso rápido a um centro de referência, um estadiamento que naquela época a gente tinha basicamente as imagens, uma boa patologia, uma boa imunistoquímica, a gente já curava 80% das crianças. E aí você traz um dado de que no último relatório do Instituto Desiderata, que faz um esforço gigantesco, também tem uma causa muito importante, que é a causa do câncer infantil, e vai atrás de informações para a gente entender um pouco desse panorama no país e a gente entender que a gente está estagnado em termos de chance de melhora, de curar essas crianças e bem abaixo desses 80%. E quando a gente olha para esse gap, desses 60%, 55% para os 80%, a gente vê que isso vem se mantendo ao longo de um período de décadas. Então, alguma coisa está acontecendo, porque nós fazemos um esforço gigantesco, inclusive nos congressos de pediatria geral, quando a gente vai para escolas, quando a gente vai tentar atingir esse público através das aulas convencionais, de fato, né? E que a gente tenta levar essa informação. Isso está sendo feito há quanto tempo? Que foi exatamente o que gerou toda essa nossa inquietação de tentar começar a trabalhar, entender modelos diferentes, de como a gente pode avançar nisso. Eu acho uma pauta fundamental, importantíssima, é que a gente tem que trabalhar dessa forma. Tem que trazer esse aluno de graduação para junto da gente, tem que trazer o pessoal da assistência primária. Hoje a gente tem ferramentas de um poder de alcance gigantesco, né? Então a gente tem hoje, a gente está fazendo, você está na Bahia, eu estou em São Paulo, isso praticamente é uma revolução na forma de se Sim. comunicar, na forma da gente atingir milhares de pessoas, porque a gente atinge. Vai, assim, vai ter sempre aquela pessoa que vai absorver essa informação. Agora, quanto mais pessoas absorverem essa informação e a gente tiver um método que a gente consiga fazer com que essa informação seja melhor automatizada e fique lá na caixinha e que ela possa ser acessada em algum momento, porque de fato esse cara não vai fazer o reconhecimento do câncer dali 2 dias ou 3 dias, mas a caixinha está lá. Ele tem aquilo no arquivo dele. Então a A gente precisa. grande questão é chegar essa informação lá na ponta, né? Sim, Porque, sim, assim, a gente tem uma, uma- um gap aí na questão da formação, da graduação médica, a gente já sabe disso, e já tem gente pensando em como melhorar isso no futuro, para a geração do futuro. Mas hoje a gente tem milhares de médicos generalistas atendendo crianças, pediatras, nem todos com formação em pediatria, mas que atendem as crianças. E às vezes a minha sensação é que a gente talvez esteja falando um pouco de diagnóstico precoce para uma elite da pediatria, mas não para aqueles que estão lá na ponta de fato, atendendo a grande maioria da população. Então, por isso que eu acho que, como você falou, a tecnologia pode ajudar muito e a gente, que é o detentor do conhecimento, precisa mudar um pouco essa cabeça e essa forma de pensar. O mundo mudou, né, Nevi? Então, sim. a forma de ensino, né? A gente está vendo aí nas escolas, a forma de ensinar a criança hoje tem que ser diferente, mas a forma de ensinar o adulto também, né? Quantas vezes a gente vai para os eventos, né? A gente que dá aula lá no congresso, você vê a sua plateia toda presa no celular, ninguém está muito prestando atenção, às vezes, o que o palestrante está falando ali, né? O celular acabou sendo uma ferramenta muito útil, mas também de distração muito grande, e as pessoas acabam não prendendo mesmo a atenção em aulas teóricas tradicionais. Foi como a gente aprendeu, como a gente foi ensinado, né? A gente aprendeu dessa forma. O professor estava lá na frente, a gente sentava aqui, anotava no caderninho e era assim que a gente aprendia. Mas hoje a gente sabe que a gente precisa quebrar essa barreira para poder a gente realmente chegar a um ensino eficaz, né? Porque ensinar
apenas uma aula e achar que aquela pessoa realmente absorveu aquilo, eu já acho que é um desafio mesmo para o professor, né? E aí vem a nossa ideia, né, de fazer uma prática que é um curso que a gente vai fazer aí no congresso, o pré-congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que a gente vai ter semana que vem, o congresso da SOBOP. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi que a gente pensou isso, como é que chegamos nesse curso. Bem, isso na realidade nada mais foi fruto desse network maravilhoso que a gente tem com colegas como da tua qualidade, junto com a Denise também, em Busfield de Santa Catarina, e num congresso ano passado de pediatria que aconteceu em Florianópolis, a gente fez muitas reflexões, né, dentro da nossa discussão de Departamento Científico de Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. E esse foi um assunto que foi muito discutido também entre nós ali, né? E a experiência que você trouxe, de já ter vivido uma forma diferente de atingir profissionais de saúde, seja alunos de medicina, pediatras gerais, médicos de assistência primária, uma experiência de estações práticas, aquilo me motivou bastante, porque eu também vivo, e a Denise também tinha uma experiência, né, em Florianópolis, e a gente falou, bem, a gente tem que trazer isso para uma realidade nossa também, para a gente tentar entender que isso também seja um modelo nesse novo mundo, né, que você está colocando, um mundo mais dinâmico, etc. E a gente, queira ou não, é muito desafiado quando a gente está em situações práticas. E eu acho que isso tira um pouco, nos tira um pouco da zona de conforto, e essa troca de interatividade, sem a questão de você estar sendo orgulho. Não, ali é para a gente aprender. Eu acho isso muito dinâmico, e eu também atuo no ensino. Atualmente eu sou responsável pelo rodízio de oncologia pediátrica dentro da instituição onde eu trabalho, aqui em São Paulo, e eu gosto muito dessa questão de, eu não digo para eles o que o paciente tem porque eles estão ansiosos para saber. Não, vamos construir esse diagnóstico. Então, a partir de uma dinâmica. Então a gente vai pegar a história, eu peço para a mãe contar a história, e aí eles vão, perguntem, interajam, e a gente vai construindo, e no final eles têm o formato do que pode ser um diagnóstico diferencial. Ele sabe que aquele sintoma que ele talvez não tivesse nunca relacionado a possibilidade de ser câncer em criança pode ser. E eu me orgulho eu não vou ser modesto nesse ponto, que no final, e aí acho que vai um pouco de encontro também com o teu pensamento, Luciana. Eu sou de uma época de tradicionalmente querer aula formal. Sentar, ver o professor dando a aula, etc. As pessoas têm formas de aprender. Eu acho que essa é uma forma que eu aprendi bastante. Então, às vezes, eu era um pouco resistente a essas novas metodologias de ensino. Mas se elas chegaram, é porque também tem um público que tem que ser atingido dessa forma, que aprende melhor dessa forma. E não está lá na aula com o celular na mão e nem está prestando atenção em nada. Mas talvez um modelo diferente seja um modelo mais que capte mais a atenção, né, daquele aluno. Então, no final, às vezes eu já escutei, posso te garantir, de uma boa parte dos alunos, e que falam, eu aprendi mais aqui do que na sala de aula. Então, tudo isso foi fruto dessas observações e da gente conversar junto, e a gente tem um curso tradicional dentro do Congresso de Oncologia Pediátrica, que é um curso de sinais e sintomas, que acontece em todas as edições do Congresso, nesse formato tradicional. Mas a Luciana me desafiou para que a gente pudesse construir essa modalidade de estações práticas, e eu comprei a ideia, compramos a ideia, e porque a Sobop, ela não é da diretoria, ela é de vocês, de todos nós que somos membros, e eu, na hora que a Luciana falou, eu falei, não, vamos fazer, vamos fazer isso, vai ser uma experiência, vai ser a primeira vez que a gente está fazendo isso dentro do Congresso, as nossas expectativas estão muito altas,
de que realmente essa seja uma modalidade, e a gente está estruturando para que isso aconteça, seja mensurável, né? Porque nas aulas tradicionais que a gente tem feito ao longo dos outros congressos, são as aulas tradicionais e a gente não tem tido uma mensuração disso, mas a gente vai ter uma... Estamos estruturando isso para ter um pré e um pós-teste, estamos dividindo nas 5 grandes estações de diagnósticos mais importantes em oncologia pediátrica, vamos ter a participação de colegas super especialistas nesses módulos. Então tá todo mundo muito empolgado, tá todo mundo esperando com ansiedade chegar o dia 14 para a gente botar isso. Estamos ansiosos porque a gente quer que a sala esteja cheia de pessoas Queremos mesmo. Mas e, vai, e estamos fazendo um esforço gigante para que isso seja. Mas acho que está todo mundo muito motivado, Luciana. E assim, a tua experiência foi, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que alimentou, um dos fatores que me alimentou fortemente em dizer, isso é uma coisa que a gente tem que colocar dentro do Congresso e a gente tem que ver como isso vai funcionar e a gente tem que fazer essa adaptação e, e talvez unir um curso teórico prático ou realmente vamos substituir nas próximas edições por um curso de estações práticas. Então acho que esse congresso traz para mim também um pouco dessa experiência, essa chave de mudança Sim. entre as duas formas de modalidade e até para também poder atingir mais pessoas e vai ser uma experiência que a gente vai entender como que a gente tem que fazer isso no próximo congresso e replicar isso talvez, não só objetivamente, o congresso é um momento importante para a gente fazer isso, mas acho que vai ser um grande laboratório para a gente também propor um modelo desse de capacitação, de informação sobre sinais e sintomas, que de fato não atinja só as pessoas que estão e tiveram a possibilidade de vir num congresso em São Paulo, mas que a gente chegue em cada lugar do país e que a gente possa fortalecer um modelo de ensino em oncologia pediátrica, que a gente tem duas frentes de trabalho que eu acho que são diferentes. É quase como se a gente estivesse tratando uma síndrome de Liz tumoral. Vou fazer aqui uma. Vamos puxar uma sardinha aqui, vou tentar explicar para todo mundo que está na live o que é mais ou menos isso. Tem uma situação, uma emergência oncológica, que no passado a gente tinha uma medicação e que é super eficiente para diminuir o ácido úrico. De fato, isso acontece. Mas o ácido úrico que já estava formado, é quase assim, o leite derramado, a gente não consegue resolver. E a gente talvez não tenha essa rasburicase, que é a outra medicação que a gente usa hoje, que elimina tudo em questões de horas, eu não tenho mais ácido úrico no sangue do paciente. Então a gente tem duas frentes. A gente tem que resolver o que está para trás, que a gente é um déficit de formação e que a gente pode chegar, mas a gente tem que olhar para o futuro também. Para que Sim. essas pessoas que agora, para esses colegas que estão agora se formando, tenham acesso à oncologia pediátrica, para a gente não estar apagando fogo depois. Então a gente tem duas frentes aí, na minha opinião. Uma que a gente tem que melhorar, porque já passou o tempo da gente melhorar. A gente tem que chegar nesse processo. Não estão mais lá na bancada não estão mais lá na sala de aula. Então a gente tem que resolver esse grupo também. A gente tem que chegar ali e tem que começar de forma efetiva e através dessas ações todas nós da Subop, junto também com o pessoal da Oncologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, fizemos um documento formalizando para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma interface com o MEC, para que essas ações de olhar diferente para a oncologia, até mesmo também dentro das residências de pediatria, porque muitas vezes o pediatra em muitas residências ele não tem acesso à oncologia. Então a gente está trabalhando em todas essas frentes também. Então já foi feito também, isso já é uma pauta dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, de um olhar diferente, de uma revolução em relação à oncologia pediátrica, porque a gente quer atingir também todos os pediatras que estão se formando, porque a gente também tem um gap dentro das próprias residências de pediatria. Pois é. Eu queria só retomar um pouquinho a história das dinâmicas, né? Contextualizar um pouco como foi a minha experiência aqui na Bahia. A gente fez um curso de diagnóstico precoce para a rede básica, então foram 100 pediatras da rede básica de saúde do município de Salvador que vieram para ser capacitados
A gente, assim, eu me inspirei muito nas estações, pensando um pouco no paus, né? Como a gente, naquelas dinâmicas, a gente consegue realmente reter, né? A gente tem que estudar previamente no paus, ali não tinha um estudo prévio, a gente não tinha uma teoria, a gente ia direto para a prática. E nas estações a gente trabalhava casos clínicos reais, muitos deles com sintomas que deixavam meio dúbios mesmo e que alguns pediatras deixaram escapar porque acharam que eram doenças corriqueiras e na verdade eram diagnóstico de câncer. E a gente discutia em cima daquele caso quais eram as possibilidades diagnósticas, né? Então, trabalhar um pouco esse diagnóstico diferencial e também as condutas iniciais. Eram grupos pequenos em que a gente tinha um especialista diretamente ali em contato com o pediatra. Então, essa troca, essas dúvidas, era muito mais fácil do que numa plateia muito grande, né? Que as pessoas ficam até inibidas de perguntar. Então, essa troca era muito mais dinâmica. E o feedback que tivemos, assim, desses 100 pediatras foram, assim, fantásticos. Eles realmente, foi uma dinâmica muito, muito boa. E aí que eu lancei essa ideia para o Nevi, ele comprou e a gente vai reproduzir, né, melhoradamente, né? Então, dessa vez vamos fazer estações bem com grupos pequenos, então são 10 participantes por estação. E a gente montou 5 estações, né? Que são os 5 grandes grupos que a gente nomeou, que são as leucemias, os linfomas, os tumores abdominais, os tumores de sistema nervoso central e Os tumores ósseos. os tumores ósseos. E a partir daí, o grupo vai rodiziando cada estação até ele esgotar as 5 estações. Vamos fazer o pré-teste e o pós-teste para a gente ter uma noção aí do impacto, do aprendizado, de fato, dessa prática. E a ideia é realmente ter um ensino, né, uma capacitação, vamos dizer assim, que eu acho que não é bem um ensino, né? É tentar trazer uma dinâmica mesmo inovadora para o Congresso e para que a gente veja realmente esse impacto e a gente amadureça aí, cresça e, né, veja como é que a gente pode realmente impactar esses pediatras. E eu acho que é o que muda, né? Quando você tem um contato mais próximo com os casos, né? Quando você falou das residências, né? Como as residências têm um déficit também, né? As residências de pediatria, em que você está formando pediatras de fato, né? Não estou falando de médicos mais generalistas, mas pediatras especializados que não têm um contato com oncologia pediátrica, né? E para mim, quando o hospital que eu trabalhava montou a residência de pediatria, a gente começou a receber os residentes de pediatria dentro do serviço de oncologia pediátrica, você vê assim o impacto que isso é em termos de reconhecimento mesmo do diagnóstico. Eu me lembro que a gente teve um caso de uma paciente, a residente que tinha passado conosco, me ligou e disse, doutora, eu estou com uma paciente aqui, ela veio na emergência, mas ela foi triada como verde. E aí o hospital não estava atendendo, só estava atendendo amarelo ou vermelho. Então, como ela foi triada como verde, ela vai ser encaminhada para um posto de saúde. Mas quando a enfermeira triou ela verde e eu vi ela passar, eu vi que ela tinha uma circulação colateral no tórax. E aí ela foi lá perguntar: por que você está aqui? Ah, é porque eu estou com uma tosse muito forte. Era uma criança que acabou vindo para mim rapidamente, porque ela reconheceu isso, Tá. e era uma massa de mediastino enorme. Então, essa Já não criança era um diagnóstico precoce. precoce, olha que Essa é a história do diagnóstico oportuno. Essa criança ia faltar a oportunidade de fazer esse diagnóstico se ela não tivesse reconhecido isso. E olha, você percebe que a inspeção
ela não precisou nem trocar uma palavra. Ela viu o paciente, o sinal estava gritando que alguma coisa estava acontecendo de forma errada. Pois é. Então são coisas tão mínimas, tão sensíveis, mas que a experiência dela ter passado no serviço de oncologia pediátrica mudou o paradigma dessa profissional e mudou também a chance de cura dessa Com criança. Porque se certeza. ela tivesse saído dali, ela talvez não teria tido a oportunidade de ter tido um tratamento e certamente pode estar viva, enfim. Mas é isso. Você só faz, mais uma vez, o diagnóstico quando você tem a oportunidade de ter o conhecimento de que aquilo existe. E esses residentes passarem, olha, hoje, Luciana, eu acho que não tem motivo para que um residente de pediatria não passe em alguma residência em algum Serviço, local né? onde tenha, em algum serviço onde tem oncologia, porque a gente tem 3 anos de formação de Pois é. pediatras. Passado eram 2 anos, a gente tem 3. Então, não é admissível que esse profissional que entenda, tem que reconhecer, porque isso é um dado real, de que a principal patologia que trata crianças no Brasil é o câncer, e ele não tem a oportunidade de passar num serviço onde tenha um serviço de oncologia Pois é. pediátrica. E isso foi uma discussão que a gente teve quando a gente discutiu com a equipe que trata a residência médica dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque, bem, as coisas são sempre pensadas também, tipo, mas eu tenho uma residência de pediatria numa cidade X, no interior de um determinado estado Y no país. Ótimo. Mas como que eu vou fazer com que esse residente seja obrigado a ir para um serviço de oncologia na capital, que dista, sei lá, 300, 400 quilômetros, porque ele não tem condições, às vezes, financeiras para isso. Isso é uma coisa real, a gente tem que pensar nisso. Mas a gente também tem que pensar, talvez, se eu não consigo que ele vá, eu tenho que chegar nele, de alguma forma. Então, existem soluções para a gente tentar diminuir essas questões todas. Mas sem conhecimento, não vai fazer diagnóstico. Se não vai chegar a ter oportunidade de passar e ter uma experiência no serviço de oncologia pediátrica, a chance desse profissional realmente não valorizar aquele sintoma é muito grande. É. Mas também eu penso isso, que a gente precisa, como conhecedores, né, como especialistas, como os experts em oncologia pediátrica, a gente também precisa mudar a nossa cabeça e pensar outras formas de chegar. Então, quando a gente fala da nova era do ensino da oncologia pediátrica, é um pouco pensando isso, em como que nós vamos nos adaptar a um outro mundo, porque a inteligência artificial está aí, o chat GPT está aí, todos os médicos e até os pacientes estão acessando o chat GPT para fazer diagnóstico, né? Eu tive recente um colega que, enfim, estava com vários exames de uma outra situação, né? Da mãe dele lá, mas que ele acessou, jogou tudo no chat GPT e pediu para o chat GPT dar o diagnóstico e saber como é que trata. Então, a inteligência artificial está aí. E a gente precisa entender que existe um papel do médico que tem que ser além do chat GPT, porque a gente não pode ficar aqui apenas entendendo que febre persistente, dor óssea, hematomas, podem ser sinais de câncer, quando a gente não colocar isso na prática e reconhecer e valorizar aquela queixa da mãe e perceber nos detalhes o que pode estar ali alertando que isso aqui não é uma doença corriqueira, isso aqui pode ser uma doença muito mais grave. Bom, Nevi, meu filho, a gente já tem quase uma hora aqui conversando, vários elogios aqui, realmente colocando muito, né, que as escolas de medicina não ensinam ou ensinam pouco sobre o câncer pediátrico, que é um gargalo a formação médica, que a tecnologia é importante, mas também, mais importante ainda, é o olhar do pediatra, vários comentários aqui. Adorei essa conversa, foi maravilhoso. Eu acho que eu queria abrir um espaço aqui para você falar um pouco aí das suas últimas palavras. Fala aí, depois eu termino.
Não, olha, Luciano, eu acho que quando o assunto é importante, quando o assunto é motivador, sinceramente, eu acho que a gente poderia conversar mais uma hora. Eu não tô. Eu acho que a gente iria mais longe, porque você vê que parece ser um assunto muito simples, mas a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas eu acho que a gente está chegando a um denominador comum. Acho muito importante que isso tome uma nova dimensão. Eu acredito que o mundo mudou, eu não tenho dúvida disso. Eu me lembro quando eu comecei a fazer medicina, em 93, eu me lembro que naquela época computador era uma coisa ainda. Eu me lembro que teve alguns trabalhos ainda no meu primeiro ano de faculdade que eu fiz à mão, no papel ao amasso, eu consultava os livros na biblioteca e As acho que transparências, né? Não tinha aquelas transparências era, que a gente até ficava na minha desenhando. residência de pediatria, os primeiros momentos de residência de pediatria eram com transparência, eu fazia os desenhos tudo. E eu acho que isso certamente tem o seu valor, mas as coisas mudaram muito. Eu acho que é inevitável que essa revolução que a computação trouxe para a vida da gente, aliada aos avanços na tecnologia de comunicação, isso é a nova realidade. A gente não pode fugir disso. É óbvio, o médico não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas a gente também tem que absorver essa nova tecnologia. Ela tem que estar andando de mão dada com a gente. E nesse sentido, eu fico. Não sei se talvez a palavra seja preocupado, mas eu hoje de fato imagino que se eu jogar no chat GPT alguns sintomas, a minha preocupação é de que talvez ele vai elencar o câncer entre as hipóteses diagnósticas. E a minha preocupação é, eu acho que a gente tem uma massa gigantesca de profissionais que estão na assistência primária e que se eu der a mesma questão para eles, talvez eles nem vão lembrar sobre câncer. Então é hora de estreitar essas duas coisas, é hora da gente fazer uma frente de trabalho para a gente poder avançar nisso. Como eu falei, acho que tem duas frentes de trabalho. Uma que a gente tem que, de fato, recuperar e ir atrás, que a gente não vai resolver com uma coisa só. E a outra que é, de fato, fazer esse movimento que eu acho que está existindo. Eu saí dessa reunião no Ministério da Saúde com uma impressão muito positiva, sim, realmente muito impactado com a possibilidade de que a gente tenha grandes avanços e tem, dentro de todas essas questões que a gente levantou sobre oncologia dentro dessa reunião, foram elencados o que era prioritário. E sair dali entendendo que o Ministério da Saúde disse, vamos trazer o MEC para essa discussão, isso é muito legal. É muito importante que a gente consiga fazer essa revolução e, óbvio, nós somos médicos, e para ensino, eu acho que a gente também tem que estar de mão dadas com pedagogos, com pessoas que também sabem desenvolver essas tecnologias de como atingir o aluno. Existem milhares, certamente, de teorias pedagógicas que a gente nem sonha que podem agregar. Então, eu acho que a gente tem que fazer um esforço realmente nesse sentido de não só em multiprofissional nosso, mas com especialistas em educação também Sim. para a gente poder avançar nessa pauta. Eu estou super feliz de poder ter participado contigo dessa live e agradecer. Eu vi que durante toda a live a audiência permaneceu bem estável, quer dizer, então assim como a gente também está tendo esse nosso feedback aqui de que a gente poderia ficar mais um pouco, eu também acredito que essas pessoas que estão aqui com a gente desde o início, elas também Sim. ficariam mais, e isso é motivador, porque também entendo que essas pessoas também estão nesse contexto de querer mudar esse cenário. Que é um Sim. cenário que é muito triste para a gente, porque a gente quer encontrar, de fato, crianças com diagnósticos com doenças menos avançadas, porque isso tem impacto em tudo, Luciana. Tem um impacto, como você falou, da melhor chance de cura, de devolver uma criança que vai se tornar um adulto muito mais produtivo e que vai melhorar as chances de cura dessa criança, sem dúvida nenhuma. Então, vai diminuir os custos para o sistema de saúde. Então, só tem benefícios, né? É uma ação que tem inúmeros benefícios e benefícios que, inclusive, a gente jamais vai conseguir mensurar. Que salvar a vida de uma criança, isso não tem
nada no mundo que possa mensurar, nem para nós como médicos, porque a gente pode ganhar R$ 0, mas a gente saber que a gente contribuiu e ajudou uma criança a ter uma vida inteira pela frente de um câncer que era altamente curável e para a família, então Dá eu um acho novo que isso significado, né? acho que isso é o vocacional do oncologista pediátrico, né? Isso tá na raiz, já que a gente fala tanto de DNA em câncer, isso está no DNA do oncologista pediátrico. Então, é uma batalha diária que eu acho que existem várias frentes, sem dúvida nenhuma, diagnóstico precoce e oportuno é uma delas. A gente tem muitas outras frentes para batalhar, mas a gente tem que ter grupos de trabalho e a gente identificar pessoas como você que pode ter essa pauta como frente de motivação para fazer esse cenário mudar é muito importante. Eu, uma vez, numa apresentação minha no Ministério da Saúde, eu falei isso. Eu entendo. Isso pode, talvez seja um modelo que a gente possa replicar para qualquer coisa, mas é uma grande máquina com várias engrenagens. Se uma pecinha dessa engrenagem toda tiver débil, a roda não vai girar, vai criar um problema e aquilo. Então a gente tem que olhar para várias coisas e sem dúvida nenhuma, e diagnóstico precoce e oportuno é uma delas, mas sem deixar de olhar para outras coisas também. Mas o ensino vai acabar agregando também outras informações importantes em tantas outras áreas do controle do câncer, que passa por fazer o diagnóstico correto quando o paciente está dentro do hospital, dar o melhor tratamento, suporte, cuidado paliativo, atenção para os efeitos a longo prazo do tratamento. Enfim, estou muito feliz. Obrigado Muitas pelo convite. coisas. Muito obrigada, gente. Fazer diagnóstico precoce muda tudo, faz toda a diferença, dá um novo sentido até para nós, médicos, mas sem dúvida, uma vida inteira de sonhos pela frente que a criança pode realizar. Então, quero deixar aqui o convite a todos para participarem do curso, né, das estações práticas no pré-congresso da SOBOP no dia 14. E muitíssimo obrigado, Nevi, por ter participado, por ter me ajudado aqui com essa live. Eu acho que a gente vai fazer um belo trabalho junto. Muito obrigada. Um beijo a todos, gente. Beijo, Lu. Semana que vem vai ser gravado, porque eu vou estar viajando para nosso encontro lá na SOBOP em São Paulo. Beijos! Tchau. Tchau!